Então, vamos dar início à segunda aula da nossa revisão de patologia renal, hoje abordando doenças que se manifestam comumente com síndrome nefrótica. Serão abordadas 3 condições na aula: a doença de lesão mínima, a glomerulosclerose segmentar e focal, também chamada de GESF, e a nefropatia membranosa, nesta ordem. Então, eu vou iniciar a apresentação de hoje falando sobre doença de lesão mínima. Vocês vão ver que, geralmente, eu vou começar, toda doença eu vou seguir mais ou menos um script. Eu vou começar falando de definição, etiologia, recordar brevemente a fisiopatologia, e aí eu vou para os aspectos patológicos e para os diagnósticos diferenciais. Muito bem. Qual é a definição de doença de lesão mínima que consta no livro do Heptinstall, que é uma das principais referências para nós patologistas renais? É uma doença glomerular, na maior parte dos casos, idiopática, que leva à síndrome nefrótica, com imunofluorescência negativa e apagamento dos processos podocitários, também chamados de pedicélios, à microscopia óptica. Ou seja, é uma condição que leva à síndrome nefrótica, mas cujas alterações são observadas apenas pela microscopia eletrônica de uma forma mais evidente. A doença de lesão mínima, na maior parte dos casos, é uma doença primária, ou seja, eu não consigo encontrar um agente etiológico específico, embora já se saiba que alguns mecanismos estão envolvidos, como a perda da carga negativa do glicocálice podocitário, que é muito importante para evitar a perda de proteínas que têm carga negativa, como é o caso da albumina, e o tão famoso, porém nunca desvendado, fator circulante, um suposto fator imunológico que também leva a essa lesão, a essa desregulação da função podocitária. Uma minoria, uma menor parte dos casos, pode apresentar etiologias mais claras, como doenças infecciosas, como, por exemplo, Epstein-Barr vírus ou vírus da imunodeficiência humana, neoplasias linfoproliferativas, em especial o linfoma de Hodgkin na sua forma clássica, medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, e eu posso ter um quadro de lesão mínima nem pacientes com lúpus, mas neste caso o melhor nome é podocitopatia lúpica, quando eu observar as mesmas alterações patológicas, mas no contexto de um paciente com essa doença autoimune. A fisiopatologia da doença de lesão mínima, ainda ao mesmo tempo que eu tenho vários potenciais mecanismos fisiopatológicos envolvidos, não existe vamos dizer assim, um único culpado. Embora seja uma doença na qual eu não observe grandes alterações histopatológicas na microscopia óptica, é uma condição na qual existe o aumento da liberação e da ação de mediadores inflamatórios, de citocinas e também alterações podocitárias na expressão de proteínas de superfície, na ativação de vias específicas de sinalização e também na alteração das cargas no seu glicocálice, como eu mencionei no slide anterior. A gente sempre lê, quando vai estudar a lesão mínima, que existe um único fator e que ele vai ser, toda a culpa será imputada a ele, o chamado fator circulante. Até o momento, a gente não consegue fazer isso, embora já existam algumas pistas de potenciais biomarcadores que devam ser investigados nessa condição. Todos esses mecanismos fisiopatológicos culminarão com uma lesão podocitária. É importante falar que é uma lesão podocitária que pode ser importante, porém ela é reversível na maior parte das vezes, quando o paciente está em terapia adequada, que geralmente é a corticoterapia, ou seja, existe uma lesão podocitária melhor observada na microscopia eletrônica, alteração de carga na barreira de filtração glomerular e também alterações extrapodocitárias que afetam a célula endotelial. Ou seja, não é só uma podocitopatia, acaba por repercutir em outras células, outros elementos que fazem parte dessa barreira de filtração glomerular.
Qual é o padrão de microscopia óptica observado na doença de lesão mínima? Bom, como o próprio nome diz, eu não espero encontrar alterações exuberantes à microscopia óptica. No geral, os glomérulos são praticamente normais, eu não observo alterações à microscopia óptica, embora os podócitos possam se apresentar um pouco mais salientes, mais proeminentes do que o normal. É importante frisar que eu posso encontrar alguns glomérulos globalmente esclerosados, principalmente se a biópsia for de adulto ou de idoso, porém em crianças eu não espero encontrar estes glomérulos, isso pode ser indício de uma outra glomerulopatia que não tenha sido amostrada. Nos túbulos eu posso encontrar lesão tubular aguda e também os chamados grânulos de reabsorção de proteínas, como eu vou mostrar nos próximos slides. No interstício e nos vasos, geralmente eles estão normais, quando eu tenho uma doença de lesão mínima pura. Contudo, eu posso apresentar doença de lesão mínima sobreposta a uma IgA, sobreposta a uma nefropatia diabética. Então, eu posso encontrar alterações tubulo-intersticiais, porém, neste caso, essas alterações não podem, a doença de lesão mínima não pode levar a culpa por elas. A imunofluorescência, ela mostra-se negativa ou com mínima marcação para imunoglobulinas e fatores do complemento, e a lesão mesmo ela aparece na microscopia eletrônica. As principais alterações observadas são apagamento de peticélios, redução da espessura e do número desses peticélios, que são os prolongamentos podocitários que formarão a barreira de filtração glomerular, que estão em íntimo contato com a membrana basal, a chamada transformação microvilosa, que são prolongamentos citoplasmáticos podocitários, decorrentes dessa redistribuição do citoesqueleto que acontece na doença, e essas alterações são potencialmente reversíveis. Então, vamos a algumas imagens. Então, doença de lesão mínima, classicamente, a microscopia óptica é um glomérulo normal. Eu posso pegar esse glomérulo aqui e dar uma aula de histologia com ele, certo? Ele está dentro dos padrões da normalidade. Eu observo a cápsula de Baumann com seus limites e sua impregnação pela prata bem definida. As células podocitárias, talvez elas estejam um pouco mais salientes do que o normal, mas isso pode ser uma variação da normalidade, e as alças capilares pérvias, juntamente com as demais células que compõem o ambiente glomerular, que são as células endoteliais e as células mesangiais. Aqui eu tenho uma outra imagem de um glomérulo normal, a microscopia óptica, circundado por um compartimento tubulo-intersticial também normal. Aqui eu posso observar hemácias no interior das alças capilares, celularidade mesangial preservada, ou seja, no máximo 3 células, e a ausência de lesões como lesões de esclerose segmentar, por exemplo. Nos túbulos, eu posso encontrar, certo, lesão tubular aguda, isso inclusive pode fazer com que o paciente com doença de lesão mínima tenha alteração de função renal, mas não é uma alteração de função renal secundária à glomerulopatia, e sim a lesão tubular por um mecanismo hemodinâmico. Nós podemos observar o achatamento e o desnudamento do epitélio tubular, e aqui debris se acumulando no interior dos lúmenes dos túbulos. E aqui na coloração de hematoxilina e eosina eu observo túbulos contorcidos proximais com essas granulações eosinofílicas, do inglês droplets de reabsorção, ou seja, essas granulações eosinofílicas citoplasmáticas que indicam maior absorção de proteína. Não necessariamente isso é um mecanismo de lesão tubular. É apenas um fenômeno decorrente de uma albuminúria, de uma proteinúria e principalmente de uma albuminúria importante. A imunofluorescência, ela é classicamente negativa. Eu tenho imunofluorescência negativa para IgG, IgA, IgM, C1Q, C3, Kappa e lambda e fibrinogênio.
Porém, em uma pequena porcentagem dos casos, cerca de 10 a 15%, eu posso encontrar essa marcação em volta das alças, essa marcação granular. Essa marcação granular, ela apresenta marcação em podócitos. As alças, elas aparentam estar positivas, mas isso é só uma marcação de fundo que pode acontecer na imunofluorescência. Eu gostaria de chamar a atenção para essa marcação granular para o IgG nas células podocitárias. Essa marcação granular, embora ela seja não específica, ela pode sinalizar para a presença de anticorpos antinefrina, que estão envolvidos em cerca de 10 a 15% dos casos de podocitopatia, outrora consideradas podocitopatias primárias. Então, a gente não tem um fator circulante no qual a gente possa colocar toda a culpa, porém, já existem evidências de que fatores como anticorpos antinefrina podem ser responsáveis por parte dos casos de doença de lesão mínima. Aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica. Vejam aqui o desenho de como é a microscopia eletrônica, um desenho da microscopia eletrônica normal, os podócitos cobrindo, certo? Na verdade, o normal eu inverti na hora de colocar. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, aqui na metade inferior eu tenho a normalidade. Os podócitos saudáveis emitindo os prolongamentos, que são os pedicélios, que estarão em contato com a membrana basal glomerular. E aqui, desconsiderem aqui o normal, aqui é onde existe a doença de lesão mínima. Eu tenho o apagamento desses pedicélios, a fusão dos pedicélios. Vejam que os podócitos eles se tornam mais largos, mais achatados que o normal, eles perdem aquele arcabouço estrutural habitual. Se eu não tenho pedicélio, eu, consequentemente, terei uma barreira a menos para o extravasamento da albumina, que é o que vai acontecer em grande quantidade na doença de lesão mínima. Vejam aqui uma imagem de microscopia eletrônica, aqui é uma alça capilar glomerular, a estrutura que eu estou circulando bem eletrondensa, bem acinzentada, são hemácias, e aqui os podócitos envolvendo essa alça capilar. Vejam que os podócitos eles têm esse aspecto mais largo do que o normal, e quando eu vou procurar pedicélios, eu não os encontro. Eu encontro um apagamento de processos podocitários. Na doença de lesão mínima e em outras podocitopatias primárias, esse apagamento ocupa mais de 70% da circunferência das alças amostradas, ou seja, é um apagamento difuso de pedicélios decorrente desse comprometimento da função e da estrutura do podócito, do seu citoesqueleto e da barreira de filtração glomerular. Aqui eu tenho duas outras imagens, novamente o interior de uma alça capilar com suas hemácias, na forma dos discos bicôncavos, e aqui eu estou vendo membrana basal com a sua espessura preservada, uma membrana basal regular, e aqui novamente o apagamento, certo, desses pedicélios. Eu não observo os pedicélios, a distância entre os pedicélios mantida, na verdade existe um apagamento. E essa alteração, na qual eu observo esses prolongamentos citoplasmáticos podocitários, eu chamo de transformação microvilosa. Então, aqui eu tenho novamente, eu estou circulando aqui onde eu ainda tenho alguns pedicélios íntegros, porém o restante dos processos podocitários estão com sua integridade comprometida. E aqui um sinal de alteração de citoesqueleto, que é a transformação microvilosa podocitária. Os diagnósticos diferenciais da doença de lesão mínima. É importante considerar a possibilidade de uma glomerulosclerose segmentar e focal não amostrada. É muito importante considerar a amostragem ideal para que possamos fazer o diagnóstico diferencial, que haja no mínimo 20 glomérulos no material. Geralmente a GESF ela vai se manifestar clinicamente como uma síndrome nefrótica córtico-resistente ou córtico-refratária. E uma pista para se pensar em uma GESF não amostrada
é quando eu observo glomérulos mais aumentados em relação ao normal. Não é uma característica da doença de lesão mínima cursar com glomerulomegalia. A nefropatia por IgM acredita-se que seja um estágio intermediário das podocitopatias entre a GESF e a doença de lesão mínima, onde eu observo um IgM mesangial ou em alças com intensidade superior a 2 cruzes. A nefropatia por ser um Q, que habitualmente não se manifesta com glomérulos normais, se manifesta com lesão de esclerose segmentar. Eu observo um quadro que histologicamente na microscopia óptica poderia ser uma GESF, porém eu tenho um C1Q isolado com marcação superior a 2 cruzes. Pode haver sobreposição da doença de lesão mínima com a nefropatia por IgA. Eu tenho um quadro clínico que lembra muito a doença de lesão mínima, e eu vou ver a imunofluorescência para IgA positiva, ou eu tenho um quadro que o paciente tem uma hematúria leve, ele tem uma síndrome nefrótica exuberante, pode ser uma sobreposição entre as duas entidades. E a síndrome nefrótica congênita, principalmente quando eu tenho uma síndrome nefrótica em crianças com menos de 1 ano de idade, nos primeiros meses de vida, aí é necessário estudo genético para o diagnóstico diferencial. Saindo da doença de lesão mínima, eu agora vou para a glomerulosclerose segmentar e focal, também chamada de GESF. Qual é a definição de GESF? É uma doença glomerular podocitária, ou seja, uma podocitopatia, que se manifesta com lesões segmentares de esclerose. Essas lesões habitualmente se manifestam como sinéquias, alterações podocitárias reativas e oclusão de alças capilares glomerulares. A etiologia da glomerulosclerose segmentar e focal. Classicamente, a GESF é dividida em primária ou secundária. Primária, quando eu não encontro uma etiologia evidente, novamente a gente entra na questão do mítico fator circulante. Eu entrei na faculdade em 2004, em 2005 eu tive patologia renal e já se falava desse fator circulante. Hoje existem evidências de que provavelmente mais de um mecanismo fisiopatológico esteja envolvido, como, por exemplo, mutações no gene ApoL1, certo? Que podem servir como o primeiro gatilho para que, posteriormente, algum outro gatilho, seja ele imunológico, hemodinâmico, leve ao quadro de síndrome nefrótica. Na GESF primária, eu tenho maior recorrência em transplantes. É aquele paciente geralmente mais jovem que abre com um quadro de uma síndrome nefrótica franca. E, no geral, ela é menos responsiva a abordagens terapêuticas. Já as causas secundárias, como o próprio nome diz, a GESF secundária é aquela na qual eu consigo achar um mecanismo fisiopatológico mais evidente, desde alterações genéticas, levando inclusive a síndromes específicas, ou seja, eu tenho alterações em outros órgãos, doenças infecciosas, eu gostaria de reforçar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, em especial com altos níveis de carga viral, medicamentos como o interferon, bifosfonados e os inibidores de calcineurina, como o tacrolimo, no contexto do paciente transplantado, doenças hematológicas, a GESF por mecanismo hemodinâmico, incluindo hipertensão, obesidade e microangiopatia trombótica, GESF adaptativa, quando eu tenho pacientes que têm apenas um rim ou displasia renal, nefropatia de refluxo, que acaba sobrecarregando os glomérulos remanescentes e por aumento de demanda metabólica, entrando aí a obesidade e os anabolizantes. Aqui eu tenho um desenho, certo? Mostrando como é um glomérulo normal, os constituintes de um glomérulo normal e o que vai definir um glomérulo com lesão de esclerose segmentar. Ela é segmentar porque ela pega menos de 50% dos glomérulos. Em primeiro lugar, vejam aqui os podócitos armados com os pedicélios evidentes, e na glomerulosclerose segmentar e focal, o apagamento desses pedicélios.
Novamente, eu gostaria de reforçar a lesão de esclerose. Ela se caracteriza por uma perda de podócitos na área da sinéquia, e a sinéquia nada mais é do que uma lesão na qual as alças grudam na cápsula de Bowman e o seu interior é substituído por tecido fibrocolagênico. Existem variações na morfologia sobre as quais eu vou falar melhor a partir deste próximo slide. A GESF pode ser classificada patologicamente pela classificação de Columbia. É uma classificação que, se não me engano, data do ano de 2004 e que ajuda a gente a entender melhor as diferenças morfológicas e possíveis mecanismos fisiopatológicos que estejam relacionados a essas lesões. Aqui eu tenho um glomérulo dentro dos padrões da normalidade. Aqui, a chamada tip lesion, onde eu tenho uma lesão de esclerose segmentar adentrando o polo tubular. A GESF perilar, ou do polo vascular, onde eu tenho lesões exudativas adjacentes às arteríolas, com aumento de matriz. A glomerulopatia colapsante, quando os podócitos estão muito ativados e levam a uma compressão das alças capilares. E a GESF celular, onde eu tenho acúmulo de células inflamatórias, em especial células espumosas. Então, eu vou mostrar cada uma dessas classes de acordo com o proposto pela classificação de Columbia. Eu vou começar mostrando a glomerulopatia colapsante, outrora chamada GESF colapsante. Quais são os achados morfológicos que sugerem essa lesão? Uma hiperplasia podocitária exuberante, vejam, a coloração de prata delineia as alças capilares glomerulares, e aqui eu vejo os podócitos muito maiores, seus núcleos atípicos, eu observo até figuras de mitose, indicando uma ativação podocitária exuberante, e isso leva ao esmagamento das alças capilares. A gente tem muito a ideia, né, da glomerulopatia colapsante como uma lesão que pega todos os glomérulos de uma forma global. Porém, em estágios iniciais, essas alterações podem ser bem mais discretas e comprometerem apenas poucos glomérulos. E aqui a forma mais exuberante, os podócitos muito ativados com esses glóbulos citoplasmáticos, é uma pista para a gente saber que essas células são podócitos, e isso não é uma crescente, e as alças extremamente comprimidas e esmagadas. A glomerulopatia colapsante, ela pode ser primária e guarda aí relação com mutação do gene da apolipoproteína 1, porém também pode estar associada a infecções virais, como HIV e SARS-CoV-2, e medicamentos como pamidronato e interferon. E em pacientes com microangiopatia trombótica, eu posso ter essa proliferação podocitária reativa secundária a um quadro isquêmico. Temos também a tip lesion. Geralmente a tip lesion ou GESF do polo tubular é uma lesão primária. O paciente tem uma síndrome nefrótica pura de instalação abrupta. Ela costuma ser mais responsiva a corticoides do que os demais subtipos e vai se caracterizar como uma lesão de esclerose segmentar que adentra o polo tubular. Vejam, eu tenho aqui o polo vascular do glomérulo, e aqui eu tenho o polo tubular, onde começa o túbulo contorcido proximal. E aqui uma obstrução da alça capilar, uma oclusão com acúmulo de células espumosas e os podócitos adjacentes com esse aspecto reativo. A GESF perilar, ou do polo vascular, ela vai se caracterizar por essas lesões exudativas e alinas. Lembrar que ela está próximo às arteríolas, então eu posso ter, devido a um mecanismo de aumento do estresse hemodinâmico, essas lesões exudativas com aumento de matriz e sinéquias, na topografia oposta ao polo vascular, ao polo tubular, perdão, que é o polo vascular. Vejam aqui as lesões exudativas, as alças ocluídas e o aumento de matriz mesangial. E aqui, novamente, porém de uma forma mais discreta, o polo vascular, aumento de matriz com oclusão de alça,
e as lesões exudativas decorrentes desse dano microvascular. Embora não seja um mecanismo, não seja uma associação sempre 100%, ela está mais comumente relacionada a mecanismos adaptativos, alterações hemodinâmicas, que estão relacionadas à obesidade ou hipertensão. Quando ela acontece por mecanismo adaptativo, é um quadro secundário. No geral, a proteinúria ela é subnefrótica e ou os níveis de albumina estão normais. Não costuma se manifestar como uma síndrome nefrótica de rápida instalação, com todos os achados característicos: edema, dislipidemia, hipoalbuminemia, proteinúria exuberante na urina de 24 horas. A GESP celular ela é a menos comum, certo? Ela simula uma glomerulonefrite, porque observa um aumento do número de leucócitos, em especial células espumosas no interior das alças capilares. Devido a esse aumento da celularidade, isso dá o nome a esse subtipo. Vejam que, novamente, eu encontro os podócitos mais reativos do que o normal, e eu não preciso de estar adjacente à área de esclerose. Não é uma pista absoluta, por assim dizer, patognomônica, mas quanto mais podócito alterado eu vejo fora da área de esclerose, mais isso me sugere que seja uma podocitopatia primária e não uma podocitopatia secundária. Eu vou conseguir definir isso melhor no estudo de microscopia eletrônica. E, por último, a mais comum, que é aquela que a gente geralmente diagnostica na prática, que é a GESF-SOE, sem outras especificações. Quando eu pesquiso todos os subtipos que eu mencionei anteriormente para vocês, porém eu não encontro evidências de um subtipo específico. Eu vou observar sinéquias, as lesões exudativas, as alterações podocitárias reativas, porém não vou conseguir encaixar em nenhuma outra categoria diagnóstica. O quadro clínico é variável e ela pode ser primária ou secundária. No estudo de imunofluorescência, eu vou encontrar classicamente positividade para IgM e também para C3, nas áreas com esclerose, exudação e sinéquias. Eu posso encontrar também IgMs e C3 em glomérulos normais, em pequena quantidade. E aí vem uma dúvida. Classicamente, quando a gente vai ler no livro, fala que é um aprisionamento. Por quê? IgM é uma imunoglobulina pentamérica, uma imunoglobulina com alto peso molecular. Então, quando acontecem aquelas lesões exudativas, ela tende a se depositar. Isso não é um mecanismo imunológico direto. Porém, já existem evidências que apontam que sim, existe um mecanismo fisiopatológico relacionado a estes mediadores, inclusive com a ativação do complemento em pacientes com podocitopatias. Então, talvez, isso ainda está na casa do talvez, não seja apenas um aprisionamento, e sim haja evidências da ação tanto de IgM quanto do complemento nessa doença podocitária. A microscopia eletrônica, eu só gostaria de frisar, nem sempre a microscopia eletrônica ela vai ser útil para diferenciar um quadro primário de secundário. Muitas vezes eu vou precisar até de um teste genético para fazer essa diferenciação. Mas, de uma forma geral, na glomerulosclerose segmentar e focal primária, aquelas alterações podocitárias, elas são mais difusas e mais exuberantes. Vejam aqui o podócito apagado, e também o apagamento dos pedicélios. Isso está presente em glomérulos, em alças que não têm lesões de esclerose. Aqui à direita, eu já tenho um quadro de GESF secundária, um quadro de hiperfiltração. Gostaria de chamar a atenção para que eu tenha o apagamento de pedicélios, porém, em algumas áreas, os podócitos e os pedicélios estão mais preservados. Existem áreas onde a membrana basal glomerular está um pouco mais espessa, e também essa alteração que é uma tumefação, um edema subendotelial, uma eletronlucência, ou seja, uma área mais clara, em topografia subendotelial, que habitualmente está relacionada a estresse hemodinâmico. Diagnósticos diferenciais da GESF. GESF primária e GESF secundária. Esse é um diagnóstico. O slide está passando para vocês? Agora passou. Passou? Passou, é que estava com um atraso, mas passou.
Ah, tá certo. Pode ser a minha internet também. Em relação aos diagnósticos diferenciais, eu tenho, em primeiro lugar, o primário versus o secundário. Lembrar que isso requer avaliação clínica, exames laboratoriais, pode ser necessário teste genético e complementação com estudo de microscopia eletrônica. Ambas podem se manifestar com a mesma morfologia. Outras glomerulopatias, pessoal, GESF não é uma lesão de microscopia óptica. Muitas glomerulopatias podem se manifestar com lesões de esclerose segmentar. Eu preciso de imunofluorescência. Por exemplo, tem casos que eu juro na microscopia óptica que vai ser uma GESF e quando eu vejo, marcou IgA. É um padrão de lesão que tem que ter confirmação com imunofluorescência. Nos casos de glomerulopatia colapsante mais exuberantes, pode gerar uma confusão com glomerulonefrite crescêntica. Habitualmente, na crescente, eu observo áreas de ruptura com perda de continuidade da membrana basal e também sinais de ruptura de alças capilares. Mas nem sempre é um diagnóstico diferencial facilmente feito. Glomerulonefrites e GESF celular. Aqui eu tenho um exemplo de um paciente com uma nefrite lúpica com um quadro mais avançado de cronicidade, não tem tanta inflamação, já tem esse aumento de matriz mesangial. Isso pode gerar uma confusão com GESF celular, aí entra o papel da imunofluorescência, e GESF não amostrada e doença de lesão mínima, sobre as quais eu falei um pouquinho quando eu estava explicando a doença anterior. É muito importante uma boa amostragem. E também a gente tem que duvidar de uma doença de lesão mínima em que eu veja na imunofluorescência algum grau de GM-C3. É interessante eu pedir cortes aprofundados, ver a contagem de glomérulos e conversar com o médico nefrologista sobre essas duas possibilidades. A terceira e última entidade a ser abordada na aula é a nefropatia membranosa, definida como uma glomerulopatia proteinúrica, que se caracteriza por depósitos imunes subepiteliais, ou seja, entre o podócito e a membrana basal, que induzem a um espectro de alterações nesta membrana basal glomerular, as chamadas vacuolizações e espículas. A nefropatia membranosa também pode ser classificada em primária ou secundária, embora o termo primária esteja em desuso, uma vez que boa parte dos casos anteriormente denominados primários estão relacionados a algum anticorpo, um antígeno específico. Nas causas secundárias, eu tenho o uso de medicamentos, doenças infecciosas, doenças autoimunes, em especial o lúpus, e neoplasias malignas, como, por exemplo, cólon, pulmão ou linfoma. Perdão. A patogênese da nefropatia membranosa depende do agente etiológico. E eu vou citar aqui o agente etiológico, certo? O mecanismo fisiológico, o mecanismo fisiopatológico mais comumente estudado. Cerca de 60% dos casos de nefropatia membranosa estão associados à presença de um anticorpo chamado anti-PLA2R. O que é o PLA2R? É o receptor da fosfolipase A2 que está presente nos pedicélios e contribui, certo, para a manutenção tanto da integridade estrutural quanto da função podocitária. Na maior parte dos casos de nefropatia membranosa, outrora denominados casos de membranosa primária, nosso organismo produz anticorpos anti-PLA2R, devido a uma maior predisposição em fatores ambientais, que se ligarão a estes receptores e formarão imunocomplexos em topografia subepitelial. Isso vai levar a uma reação da membrana basal, a formar as chamadas espículas, e isso vai comprometer a barreira de filtração glomerular, levando a uma proteinúria importante com síndrome nefrótica. Vejam aqui os depósitos eletrondensos de antígeno-anticorpo localizados adjacentes à membrana basal. Hoje sabemos muito bem que não existe só o anticorpo e o antígeno PLA2R. Cada vez mais a nefropatia membranosa deve ser compreendida sob a perspectiva desses novos antígenos, principalmente NEL1,
a trombospondina 7A, a protocaderina, a semaforina 3B e a exostosina, que estão envolvidos na maior parte dos casos de nefropatia membranosa, e cada vez mais o patologista e o colega nefrologista devem ter em mente a necessidade de, sempre que possível, que estiver disponível ou que o paciente tenha condição de pagar, que esses anticorpos e os antígenos no tecido sejam pesquisados. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre as características da membranosa relacionada a cada antígeno, uma vez que assim a aula vai acabar ficando muito extensa. Os antígenos mais comumente relacionados, certo? Os complexos antígeno-anticorpos são relacionados ao PLA2R e ao NEL1, que comumente se associa a neoplasias malignas, mas também pode estar relacionado a causas primárias. Esse aqui é um fluxograma proposto pela Mayo Clinic, já que é muito complicado e muito caro você testar todos os antígenos, o ideal é que você teste primeiro o PLA2R. Caso ele seja negativo, você passe para o NEL1 e depois você passe para os demais que são comuns, mas não tanto, e posteriormente para os mais raros. O ideal é que você faça a pesquisa no tecido por imunohistoquímica ou imunofluorescência. As alterações da nefropatia membranosa, independente do antígeno envolvido, ela cursa com um espessamento de alças capilares, que está presente nos estágios iniciais e vai aumentando com a progressão da doença. Eu tenho as alterações de membrana basal, começa com a vacuolização, depois as espículas e as duplicações, os depósitos subepiteliais melhor visualizados na fluorescência e na eletrônica, e lesões de esclerose segmentar secundárias. Nos túbulos, eu tenho uma atrofia tubular variável, não vou me arriscar a falar esse termo novamente, e no interstício e nos vasos, eu tenho acúmulo de células espumosas, indicativas de uma proteinúria importante. Aqui as imagens de uma membranosa em estágio inicial, as alterações são muito discretas, principalmente nesse glomérulo da esquerda, as alças um pouco mais evidentes e armadas, estruturadas do que o normal. Na periferia do compartimento glomerular, eu costumo observar as alças mais comprimidas, porque elas são mais delicadas. Aqui não, elas estão mais estruturadas do que o normal. No outro glomérulo, eu já observo, certo, um espessamento de alças um pouco mais evidente. Nos estágios iniciais, eu posso encontrar as vacuolizações, que são essas áreas onde existem falhas na impregnação da prata na membrana basal. Uma perda de argirofilia, que nada mais são do que aqueles imunocomplexos começando a se depositar nessa topografia. Já na membranosa mais avançada, no estágio 2, eu começo a observar as espículas. As vacuolizações são os imunocomplexos. As espículas, que são essas projeções com formatos de espinho, nada mais são do que a membrana basal tentando circunscrever estes imunocomplexos. Em membranosas, já em fase mais avançada, eu posso observar os depósitos subepiteliais na microscopia óptica, pela coloração de Masson, e aqui um quadro já com um espessamento mais evidente e uma lesão de esclerose segmentar, nesse caso, secundária à própria nefropatia membranosa. A imunofluorescência é classicamente positiva para IgG e C3, o IgG é um IgG mais granular e ele tende a ser mais forte do que o C3. Lembrar que em uma membranosa em estágio muito inicial, a marcação pode não ser granular e ser linear. Isso pode gerar uma preocupação do patologista com uma outra doença que espessa a alça e que também dá IgG linear, só que de uma intensidade menos forte, que é a nefropatia diabética. Mas, classicamente, a gente já observa esse IgG mais granular. Pode haver marcação em outros compartimentos, lá, e isso é indicativo de mecanismo secundário, ou a doença autoimune, ou então relacionada a determinados antígenos como semaforina 3B ou protocaderina. Lembrar que sempre que possível, é importante começar a pesquisa pelo anticorpo PLA2R, o melhor método é a imunofluorescência,
mas você pode tentar também pela imunistoquímica, embora ela seja menos sensível, certo? Esse artigo é de 2013, ainda se adotava o termo membranosa primária, e nesse artigo mostrou-se que a sensibilidade do PLA2R era de 75% para essas membranosas sem causa evidente. Mas vejam que eu posso ter PLA2R positivo em outras etiologias, ou seja, uma membranosa PLA2R positivo não vai significar que o colega clínico vai deixar de pesquisar doenças associadas. Porém, nenhum caso nessa casuística de lúpus foi PLA2R positivo. A gente precisa sempre de pesquisar o antígeno quando ele está disponível. Porém, algumas pistas podem indicar antígenos específicos. Na membranosa por NEL1, relacionada a neoplasias malignas, a marcação é mais heterogênea. Tem áreas mais fortes e áreas menos intensas. Exostosina 1 e 2 são antígenos relacionados à doença autoimune. Então, eu habitualmente observo C1q mesangial nessas membranosas. Semaforina 3B, como eu disse no slide anterior, tem uma positividade peritubular para C3, e a protocaderina, eu tenho ausência de C3 à imunofluorescência. Do glomérulo, eu vejo apenas marcação positiva para IgG. A microscopia eletrônica é muito importante para que nós possamos graduar a membranosa em estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 1, eu tenho a membrana basal com espessura preservada e os depósitos. No 2, eu já observo a membrana basal englobando esses depósitos, vai ser a fase onde eu vou observar as espículas. No 3, eu já tenho membrana basal dos dois lados dos depósitos, eu posso observar a duplicação de membrana basal na eletrônica. E no 4, eu tenho alteração arquitetural de membrana basal, porém eu não observo mais os depósitos. Vejam que são depósitos eletron-densos que se distribuem. Aqui já é um estágio um pouco mais avançado. Vejam que a membrana basal já está abraçando estes depósitos. Esses prolongamentos eu observarei na microscopia óptica como espículas, na coloração de prata. Os diagnósticos diferenciais são a nefropatia diabética, em especial da membranosa em estágio inicial, porém eu observo mais expansão mesangial, a clínica do diabetes mal controlado e o IgG linear mais fraco. A nefrosclerose hipertensiva, ela pode levar a um espessamento de membrana basal, contudo eu não observo espículas. A nefrite lúpica na classe 5 pode se manifestar como uma lesão histológica de membranosa, porém os depósitos não são apenas subepiteliais, e sim subendoteliais, e causas mais raras que requerem microscopia eletrônica, como fibrilar ou imunotactoide. Para fibrilar, eu também posso fazer imunistoquímica para o antígeno anti-DNA JB9. DNA JB9, perdão. Eu espero que essa segunda aula ela tenha contemplado as principais questões. Eu não consigo esgotar o tema, mas eu estou à disposição. Se houver dúvidas, comentários, espero que vocês tenham gostado. Agora eu liguei a câmera. Excelente, André. Obrigado. Podia mostrar aquela pseudocrescente da lesão mínima? Claro, deixa eu só voltar aqui à tela que estava apresentada, e aí eu vou voltar lá. Só um instante. A pseudocrescente, né? É. Esse slide? Tá aparecendo aqui é o da Mayo Clinic. Acho que vai chegar já já, porque a projeção é um pouco atrasada. Uhum. Chegou? Chegou. É porque aqui quando você explica e mostra a imagem muito boa para a gente, né? Aí fica mais fácil de entender. Mas queria só que você pontuasse aí novamente, falasse quando que para fazer o diagnóstico diferencial, né? Pronto, então vamos lá. Aqui Uma eu estou... crescente. Ótimo.
Aqui eu estou perante uma pseudocrescente, certo? Relacionada a uma glomerulopatia colapsante. Não tem toda a circunferência glomerular amostrada, mas vejam, onde eu consigo ver a cápsula de Bowman, ela está íntegra. Além disso, as alças capilares, elas estão comprimidas, porém elas não estão com sinais de ruptura. Eu consigo observar na coloração de prata a manutenção da integridade arquitetural das alças, em especial da membrana basal glomerular. As células nas pseudocrescentes, elas têm esses glóbulos citoplasmáticos que são característicos de células podocitárias. Eu não tenho isso naquela proliferação de epitélio parietal das crescentes. Além disso, eu tenho, geralmente na glomerulonefrite crescente, que eu tenho aumento de celularidade endocapilar, e aqui as alças estão hipocelulares devido à compressão. E por último, na pseudocrescente, eu não tenho células inflamatórias em meio a essa proliferação. Eu tenho apenas células podocitárias com muitos vacúolos citoplasmáticos. Eu não tenho leucócitos, eu não tenho fibrina, e a imunofluorescência não mostra positividade para fibrinogênio nessa proliferação, que nesse caso seria de crescente, e quando marca só IgM-C3, isso corrobora também que é uma proliferação podocitária reativa no contexto de uma glomerulopatia colapsante. Obrigada, muito obrigada. Nada, imagina. André, eu queria aproveitar a carona da Paula, só relembrar uma coisa que você falou na aula passada para ver se eu estou enganada. Você disse que a melhor coloração para identificar essas rupturas seria a prata, é isso? Depende do serviço e da experiência do médico patologista. Para mim é a prata, mas tem patologista que prefere PAS. Ah, então não é uma coisa uniforme, depende do patologista, né? Isso, E existe Sim, pode dizer. Era isso mesmo, pode falar. Existe alguma outra condição onde eu pudesse ver a ruptura da membrana basal ou da cápsula que não fosse uma glomerulonefrite, um processo inflamatório? Para poder... Porque, assim, você disse que para mim uma diferenciação importante é não ter célula inflamatória proliferada dentro da alça do capilar e nem nesse pseudocrescente, para diferenciar um do outro, né? Uhum. Porque a ruptura para a gente é mais difícil de ver, né? Para você é mais fácil, lógico. Aí eu lhe pergunto, existe alguma outra condição que dê essa ruptura, que possa não ser resultante de um processo inflamatório? Olha, existe, mas isso é menos comum. Eu vou te falar do que eu lembro de cabeça agora que pode acontecer em pacientes transplantados. Pacientes transplantados têm mais comumente inflamações tubulointersticiais, como, por exemplo, uma rejeição mediada por células T. Quando essa rejeição mediada por células T ela é exuberante, eu posso ter a chamada pericapsulite, que aquele linfócito T que estava agredindo o túbulo, ele começa a agredir a cápsula de Bowman, e eu posso ter pontos de ruptura, mas isso comumente não leva à formação de uma crescente. Outra possibilidade é artefato. Na hora que você vai fazer a lâmina, vai fazer o processamento, manipula o material, você pode romper aquela cápsula, mas isso habitualmente não está associado a uma inflamação, muito menos a uma crescente. E aproveitando, que sempre é coisa de discussão nas sessões e tudo, como tem outras causas da colapsante, né, como vírus, parvovírus e tudo mais, existe alguma pista que leve a gente a pensar que foi de um HIV ou que foi de um parvovírus? Como é que a gente... Ou não tem diferença, é tudo igual? Eu só tenho que sair pesquisando mesmo, sorologia, PCR, imunohistoquímica, se tiver, né? Como você já identificou uma vez, um CMV na imunohistoquímica. Então, assim, mas existe alguma pista patológica que dê uma sugestão ou não, da causa dessa pseudocrescente, dessa GES colapsante? Nada é muito absoluto. A depender da infecção viral, como parvovirose, por exemplo, você pode observar o núcleo mais opaco do que o normal, sugerindo uma inclusão nuclear. Porém, isso é muito subjetivo e a própria alteração reativa podocitária da glomerulopatia colapsante pode dar essas alterações na cromatina. Você pode lançar a mão, e isso eu vi até artigo na época da Covid, fazer imunistoquímica para esses agentes.
Mas isso não é tão padronizado quanto que a gente tem para o CMV, para o Beta vírus, a hibridização para o Epstein-Barr. Eu vejo mais em artigo acadêmico, mas não tanto na rotina de outros colegas. É isso, tá, Júlia? Obrigada, André. Imagina. Prazer. Não sei se alguém quer levantar a mão, fazer mais alguma pergunta, pessoal, se quiserem. Eu queria fazer outra. Era a respeito de hematura em lesão mínima, porque o grupo da Colômbia também relatou num artigo alguns casos que eles identificaram de presença de hematura em doença da lesão mínima. Você tem alguma coisa assim para dizer sobre isso para a gente? Como a gente pode suspeitar, colocar no diagnóstico diferencial? Olha, com lesão mínima pura, esses casos eram lesão mínima pura ou eles estavam sobrepostos? Era pura, foi descrito pelo aquele Gerard Apple, lá da Columbia University, entendeu? Entendi. Num artigo. Não lembro agora. A doença de lesão mínima, na sua fisiopatologia, ela tem alteração de endotélio também. Então, pode haver, juntamente com a perda de albumina, por que não uma hematura leve? Mas até onde vai o meu conhecimento, nesses casos, é imperativo você tentar investigar condições sobrepostas à doença de lesão mínima. Não só a nefropatia por IgA, que a gente resolve pela imunofluorescência, como, por exemplo, doenças do colágeno 4, como doença da membrana fina e Alport, que em um estágio inicial eles podem se manifestar com glomérulos normais. Então, obviamente, deve haver, como está documentado, exceções à regra, mas o imperativo é você tentar ao máximo afastar condições sobrepostas a uma doença de lesão mínima. Ok. Obrigado. Também a membranosa, né? Pode ter casos com hematura microscópica discreta, geralmente não passa de 5 a 10 hemácias, alguns artigos falam. Mas a gente vê mais na membranosa, né? Na lesão mínima, sempre fica a dúvida, será que tem uma GES subamostrada, né? E aí, no caso, uma membrana basal fina, que está na fase inicial. Aí a importância da eletrônica também, mais uma vez, né? Exatamente. Pressão renal diabética também, né? Pode dar um pouco. Como a renal diabética também. Ah, sim. Okay. A síndrome nefrótica, de um modo geral, pode ter uma hematuria discreta, microscópica mínima, né? Deixa eu só perguntar uma coisa, André. A gente vê aí que muita coisa é importante ter eletrônica. Você até falou isso na outra vez, mas eu não estou me lembrando. Se eu não tenho eletrônico de rotina, né? Mas eu posso, você falou que eu podia fazer do fragmento que está lá no formol, né? Até quanto tempo eu deixar o fragmento no formal e depois utilizar, tentar ver a eletrônica a partir desse fragmento que ficou na parafina, desculpa. Sim. Aí eu lhe pergunto, até tem um prazo para isso? A qualidade cai? Enfim, como é que se comporta isso? Porque ou eu tenho que, se eu não fiz, repetir a biópsia para colher um novo fragmento para a eletrônica. Muita gente diz que colhe e deixa o fragmento guardado. O que é que você sugere? Com o formol, é óbvio que o formol ele não segura. Pelo contrário, ele segura por muito tempo. Eu não vou saber te falar exatamente o tempo em que o formol deixa de ser aplicável para microscopia eletrônica. Eu posso até perguntar ao Stanley, que faz muita microscopia eletrônica de formol, para ver se ele tem algo de recomendação. Mas ele segura por um tempo razoável. Óbvio que não é para esquecer o material, mas, enfim, questão de semanas, com toda certeza é possível, porque a gente já viu isso na rotina aqui do laboratório. O tempo Então, preciso, se eu quiser, se eu posso pegar aquele bloco que está lá, né? Se tiver dúvida, não precisaria fazer outra biópsia. Poderia mandar para fora para analisar, né? Desde que não seja um tempo também tão longo. O bloco de parafina você pode mandar, mas ele não dá o grau de detalhamento, em especial quando você quer ver depósitos muito delicados, medir membrana basal.
e outras alterações mais delicadas, porque ele não tem o grau, por assim dizer, de resolução, né, de qualidade da imagem que o material no formol ou no glutaraldeído. Mas certamente é melhor do que não encaminhar. A gente está testando agora lá no laboratório, ainda é um piloto, um fluxo de eletrônica no glutaraldeído, para outro serviço. Aí depois eu conto mais novidades, mas eu espero que tenhamos mais eletrônica. Oh, coisa boa, tomara que chegue esse futuro. Vai chegar. E o que é que você já tem desses marcadores de. Você tem o PLA2R para biópsia, para Tem imunohistoquímica? o PLA2R para imunohistoquímica. Infelizmente, Mas os outros não, né? Infelizmente, os outros eu ainda não consegui. Para a gente ter um painel de membranosa, né? Pelo menos com uns 5 ou 6 antígenos. Por enquanto, apenas o PLA2R. Mas eu sei que a Denise Malheiros, o Stanley, eles têm e eles aceitam material que... é só mandar o bloco de parafina que eles aceitam e fazem tranquilamente, porque eles também fazem imunohistoquímica. Se eu não me engano, no pesquisa que foi feita, 20% dos centros que vêm biópsia, né, utilizam a imunohistoquímica, né, e fazem o anti-PLA2R. Isso. Eu achei até um número bom, né? Sim, com toda certeza. É óbvio que é igual o C4D. A imunofluorescência ela vai ser mais sensível, mas a imunohistoquímica dá bem conta do recado, por assim dizer. André, aproveitando, e o IgG4, assim, na detecção da biópsia? Vocês pesquisam, assim, subtipo de IgG, né? Que favoreceria o diagnóstico de membranosa primária, né? Exatamente. Muito, muito, muito bem lembrado, Anayara. Eu posso, além de pesquisar os antígenos específicos, pesquisar as 4 subclasses de IgG. De uma forma geral, quando eu tenho IgG4, isso corrobora mais o diagnóstico de nefropatia membranosa PLA2R relacionadas. Mas também é uma investigação que a gente não está conseguindo fazer aqui rotineiramente, né? Eu penso que rotineiramente não tem ninguém fazendo no Brasil, né? É mesmo? Eu, sinceramente, das subclasses de IgG, eu participo de alguns grupos, né, de WhatsApp, de patologista renal para discussão de caso. Na verdade, 2, para ser mais específico. Eu não lembro de ninguém compartilhando imagem das subclasses de IgG, Pois não. é. E nesses cursos que tem fora, ninguém falou, né? Tanto não em São Paulo quanto em Minas, não se falou disso. Deve ter um custo alto, né? Porque é o seguinte, a imunofluorescência, você tem que cortar tudo de uma vez. Nem toda imunofluorescência, a gente sabe que vai ser uma membranosa. Então, a gente cortou, veio uma membranosa, vai ter que cortar mais. Pode ser que não haja mais material, a antigenicidade já não está tão boa. E além do próprio custo do exame a mais, que muitas vezes o plano de saúde, enfim, paga só o painel de imunofluorescência normal. São algumas questões. Se a Nayara quer fazer mais alguma pergunta. Não, só Posso isso dar uma mesmo. palavrinha? Obrigada, André. Esclareceu muito bem, obrigada. Oi? Obrigado. Alguém Posso dar uma falou. Pode falar, Produz. Eu li Tem alguém recente uma falando, coisa que eu acho que achei é a interessante. Estão ouvindo? Sim, a Dulce, a doutora. Sim. Eu li recente uma coisa que eu achei bem interessante. É que você pode ter um antiplá negativo com um plá positivo. A positividade no fragmento é maior. E eles justificam que para você ter um antiplá sérico, é preciso que uma boa parte dos receptores plá estejam ocupados para poder ser dosado na circulação. Interessante, né? É interessante. Exatamente. Então, mesmo com o antiplá negativo, vale a pena fazer o plá na amostragem, né? Vale. Existe até um gráfico que eu posso compartilhar no nosso grupo lá de patologia renal. Naquela membranosa que está começando, eu tenho o marcador laboratorial e posso não ter o histológico. Na membranosa, a maior parte dos casos, eu tenho o laboratorial e o histológico.
Naquele caso que já está mais avançado, aquele rim crônico, ou caso em regressão, eu posso ter só o histológico e não ter o laboratorial. Inclusive, é um indicativo, né, de remissão e atividade da doença. No bem inicial, seria só o no sangue, é isso? Isso, exatamente. Não. É o paciente que nem tem a síndrome nefrótica ainda. Aquele paciente que está com uma ainda não depositou, né? Ainda não ligou, né? Aí quando vai ligar é que vai aparecer a doença, né? Deve ser. Exatamente. Mas ele já teria o PLA, né? Isso. Já teria no fragmento, já teria o PLA 2R. Não, o contrário. Você tem o PLA 2R para poder ser antigênico, né? Mas então, o sempre seguinte, teria na amostra, a não ser na esclerose. Mas o que acontece é que a imunistoquímica e a imunofluorescência não é para pegar só o PLA, porque o PLA está lá desde sempre. É o para pegar o anti-PLA. Isso. É o complexo. O anticorpo contra o anti-PLA 2R, né? Exatamente. Entendi. É o complexo. Que o receptor está lá. Agora, o imunocomplexo, não. Interessante, né? Com certeza. Excelente, viu, André? Fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com a membranose. Diga. Excelentes são as contribuições de cada um, né? Também tem suas dúvidas que a gente sofre no dia a dia, né? Mas o que eu queria perguntar, eu já fiz até a Adriana abrir aquele livro-texto dela, que qualquer dia eu vou dar um jeito de pegar aquele livro e comprar. Eu não vou, não, que é muito caro, mas o livro bom. Essa Bíblia de vocês, que eu esqueci o nome. Heptinstall. Heptinstall. É o seguinte, eu sempre procurei, nunca achei, porque assim, você tem o C3, o IgM, mas a sensibilidade é de 100%, eu posso ter uma GES primária, onde eu não vejo o IgM e o IC3. Pode. Segundo lá esse livro dela, não diz que tem nem que não tem, mas diz que é esperado encontrar. Mas eu já vi um caso que era uma primária, que respondeu o tratamento, que era nefrótico e tudo, e não teve a coloração. Aí, não é GES. Depende do glomérulo. Não era membranose, não era nada. Depende do glomérulo que você amostrou. Lembrar que a amostra da imunofluorescência e da MO são amostras diferentes. Eu posso pegar na MO aquele glomérulo com lesão de esclerose segmentar exudativa, e na IF eu vou pegar glomérulos que estão mais próximos da normalidade. Então, esses glomérulos mais próximos da normalidade, eles vão marcar um traço de gêmeo, então não vão marcar nada. Então, pode acontecer de eu ter uma imunofluorescência negativa devido a essas questões de amostragem. Principalmente se forem casos secundários, pode ser em primário também, mas em secundários, onde eu não tenho as alterações podocitárias tão exuberantes e tão distribuídas. E lembrar que GESF é glomerulosclerose segmentar e focal. Vai ter glomérulo alterado, vai ter glomérulo normal. Entendi. Então, é possível que aconteça, né? Você tem que olhar o contexto geral, já que você não tem AME, né? Exatamente. Maravilha. Na clínica, olhar tudo, né? E aí, Fez? Exatamente. Não sei se é o de todo mundo, o meu falhou. Acho que falhou um pouquinho, mas deu para entender que é um diagnóstico integrado, clínico-patológico. Agora sim, mas antes eu não tinha ouvido, era nada. Bom, acho que se ninguém tiver mais perguntas, né? Alguém tem? Dulce, vai lá, Janaína, Paula, Rafaela, Nayara, Jafim, Iago. Estou feliz. Tá bem? Só não me peço. Estou feliz, só queria ter a microscopia eletrônica e um patologista como o André do meu lado o tempo todo. Obrigado. Eu espero trazer boas notícias de eletrônica em breve. Se Deus quiser, vai ser uma glória. Nós vamos ter o caso piloto, né, André? Exatamente. Ele foi encaminhado e, enfim, eu vou poder fazer a análise dele e eu espero que dê certo. Eu tenho me lembrei aqui de uma pergunta. Se ainda posso perguntar rapidamente.
Pode. No caso do Angesse, no caso do Alport, né? Do Angesse secundária a Alport, tem alguma coisa na biópsia que a gente consiga ver que essa GESP possa ser do Alport? Olha, eu adoraria falar que sim, mas não tem muito, não. Uma pista que pode sugerir é o acúmulo de células espumosas no interstício em alguns túbulos. Não se sabe explicar muito bem, ou eu não sei explicar muito bem o porquê dessa associação, mas pode ser uma pista. Porém, é eletrônica, é um diagnóstico de eletrônica combinado, quando possível, com estudo genético. A pista da célula espumosa no túbulo é para o Alport? É o seguinte, ela está classicamente relacionada à membranosa. Porém, se eu observo que não é uma membranosa, não tem imunofluorescência, as lesões são de esclerose segmentar, não tem espícula, isso pode estar associado ao Alport.